Ecovox TV, falando e discutindo o Brasil. O Lula fala numa frente ampla para governar o Brasil. Mas certa parte da esquerda diz não, não. É a parte ideológica que não pensa. Eu vou mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz com Bresser Pereira há 6 anos. Impressionante as coisas ditas por ele e que representam hoje muito para a política brasileira. Ele fala, sim, num pacto político. Ouçam, vejam. Amigos internautas, a Ecovox continua fazendo história. Hoje nós vamos conversar com um crítico de teatro. Não, que crítico de teatro? Um cientista político. Sim, também. Bacharel em Direito? Também. Economista. Economista? Com certeza. Professor emérito da Fundação Getúlio Vargas. Sim, é assim que ele gosta de ser tratado. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Bresser Pereira. Grande prazer estar aqui. Prazer é nosso. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre política, e que nós temos que conversar, porque está um barulho tão grande. Claro. E nós estávamos falando de Montoro, daquelas figuras que o senhor conviveu, porque o senhor virou ditaduras, as duas, não é isso mesmo? Contra? Exato. Mas percorreu todo esse caminho da história, Getúlio Vargas, desde Getúlio Vargas. Isso. E naquela época, na época do Montoro, vamos Sim. assim dizer, os políticos eram mais condescendentes, mais imparciais. Por que mudou tanto? E os que vieram para cá mudaram também, menos o senhor. Então, veja o que aconteceu naquela época. Naquela época, houve um grande acordo nacional. Quer dizer, eu chamo isso do Pacto Político Democrático Popular de 1977. 77, porque foi em 77 que o Geisel, né, fez o pacote de abril. Um pacote de medidas violentíssimas. E quando aquilo aconteceu, eu vi a burguesia paulista, né, que estava fechada com os militares, de repente, né, mudar de posição e começar a criticar. E eu falei, a abertura vai, a transição democrática está caminhando. Está se formando um pacto político amplo, que agora não só os democratas, trabalhadores, classes intelectuais de esquerda, etc., mas também a burguesia, né, vão se juntar. E foi o que aconteceu. Né? E o governo do Montoro, que é eleito em 82, né? Quer dizer, é o primeiro governador, são os primeiros governadores eleitos democraticamente antes da transição. A transição vai acontecer com a eleição do Tancredo. Quer dizer, então vai haver um enorme acordo político, a coisa mais importante foram as diretas já. Porque foi o Montoro que lançou realmente, porque aquele imenso comício que foi feito na Praça da Sé, eu era chefe da casa era secretário do governo, chefe da Casa Civil, secretário do governo Montoro. E as pessoas não tinham confiança, e o Montoro ali firme, quer dizer, querendo fazer o comício, fez e foi uma maravilha. Né? Então os políticos todos tinham esse objetivo. Quer dizer, e os que defendiam o regime militar estavam na defesa, né? Mas também e uma aliviaram. Uma parte deles aderiu, afinal, o próprio Sarney foi um deles, né? E nós tivemos a transição. E aí nós fizemos uma coisa maravilhosa, que foi a Constituição de 88, né? Que foi uma Constituição realmente feita de baixo para cima, não tinha um projetinho já pronto que o doutor Ulisses oferecia para os constituintes, não, a coisa foi... Então a coisa caminhava bem. Mas aí, não é, a democracia caminhou bem, a área social caminhou bem, porque aquela promessa, havia um compromisso de todos no pacto político de diminuir as desigualdades. Quer dizer, e como é que se diminuiu as desigualdades? Era aumentando o gasto social na educação e na saúde. Isso estava muito claro. E foi o que foi feito. Para vocês terem uma ideia, o Estado brasileiro dobrou a sua participação na despesa social. A despesa social do governo era 11%, hoje é 22%, 23% do PIB. Né? Quer dizer, então, o que está permitindo que nós tenhamos o SUS, que eu acho que é a grande realização da democracia brasileira, e que a nossa educação, que continua muito ruim, mas melhorou incrivelmente em relação ao que era.
os avanços são enormes. Eu ainda conversava com a diretora do Banco Mundial para assuntos de educação, ela me falou, todos os dados mostram que o Brasil é um dos países que mais avança nisso. Muito bem, então na área política nós estávamos avançando com a democracia, e na área social avançamos bastante, não só com o Lula e a Dilma, mas antes também com o Fernando Henrique avançamos também, sem dúvida. Mas acontece que nós não avançamos na área econômica. O Brasil praticamente estagnou naquela época, nos anos 80, e até hoje não voltou a crescer. A gente vai discutir depois as causas disso. Mas o importante aqui para você é que esse crescimento, não havendo crescimento, houve uma coisa política muito importante. A classe média radicalizou para a direita e transformou um acordo, que ela era uma parte desse acordo, transformou esse acordo em ódio. E é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil. Mas junto com essa classe média que virou para a direita, algumas pessoas... Aliás, eu tenho aqui, hoje eu queria dizer a vocês que existem alguns internautas que mandaram perguntas e essas perguntas eu vou formular, naturalmente. Um deles é o Hermes Braga, que é de São João da Boa Vista, que ele toca exatamente nesse assunto. Ele diz o seguinte: ministro Bessa Pereira, como é que homens como Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, que mais? José Serra, Aécio Neves não, porque o Aécio Neves é fruto do Tancredo, mais ou menos. Como é que esses homens viraram tão para a direita? Bom, o motivo dessa virada foi que, quando nós criamos o PSDB, eu estava criando junto... o senhor é fundador do PSDB? 1988. Ministro duas vezes do governo Fernando Henrique. Isso. Ministro do governo Sarney. Isso. Então, em 88, houve no dia anterior à formalização do partido, um debate grande, e o Montoro, ele era contra o nome social-democracia, porque ele era democrata cristão e a social-democracia na Europa era contra os democratas cristãos. Mas nós ganhamos. E eu falei, ótimo, porque eu sempre fui social-democrata, eu sempre defendi uma intervenção moderada do governo no plano econômico, desenvolvimentista, e no plano social, social-democrata. Mas eu me lembro, eu estava assinando o livro de atas e dizendo, tudo bem, só que, de repente, o PT, que se diz um partido revolucionário, para isso não me serve, se torna um partido social-democrata, como aconteceu na Europa, e aí nos empurra para a direita. Veja, essa entrevista é de 2016. E veja o que ele fala sobre a Lava Jato e as consequências da Lava Jato. Vocês estão vendo hoje, mas preste atenção. Mas eu ontem, quando vi a notícia sobre a delação do senhor Delcídio Amaral... Ele disse, depois disse que não disse? Não, mas estava lá tudo que ele declarou estava lá Eu vi aquilo e fiquei absolutamente indignado. Quer dizer, já há tempo que eu ando muito incomodado com a Operação Lava Jato. No começo eu achei uma maravilha. E se prenderam pessoas claramente criminosas, foram julgadas, algumas já estão condenadas, inclusive. Magnífico. Mas, de repente, a coisa continuou, e aí eu comecei a perceber que se faziam prisões arbitrárias que não tinham razão de ser, para se conseguir a delação premiada. Eu percebi que se vazavam informações para desmoralizar as pessoas, sem que você tivesse realmente dados comprovantes de que a pessoa devia ser desmoralizada. Eu fui ficando incomodado com isso. E, de repente, eu vejo aquela delação premiada do Delcídio, e eu fiquei realmente indignado. E eu tenho agora uma página no Facebook, não é o meu perfil, no perfil eu não faço, mas na página eu escrevo. Certo. E eu escrevi 3 notas de ontem para hoje, ou 2. A primeira nota foi em relação ao problema do Delcídio. E eu mostrei a minha indignação exatamente porque era vazamento, e porque este homem não tem a menor credibilidade. E por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele quer reduzir sua pena e ele sabe que quanto mais ele acusar Dilma e Lula, quer dizer, mais chance ele tem, ele acha de... Mais agrada ao Moro. Exatamente. Ou não? Ele acha que isso. Só que não vai ser o Moro, felizmente, que vai homologar
a sua delação premiada. Agora é o É o Supremo, Supremo, que é uma porque- coisa muito mais séria, né? Então eu tenho esperança que não faça isso. E diante disso eu disse, olha, e essa crise que essa operação Lava Jato está fazendo, né, abusando inclusive dos direitos das pessoas, etc., com Sim, muita essas prisões, então, prende para delatar. então, e tem políticos oportunistas que estão, né, aproveitando isso. Por exemplo, E aí eu citei dois só. Um, o Eduardo Cunha, evidentemente, e o outro, o Aécio Neves. Não porque ele queira tá dando um golpe, mas ele está tentando derrubar o governo, sim, né? Aproveitando da fraqueza do governo, aproveitando da Lava Jato, para fazer isso. Eu acho isso um escândalo. No momento em que a gente precisa resolver os problemas do Brasil, quer dizer, no momento em que essa operação Lava Jato já custou 2% do PIB neste ano, segundo os cálculos de vários economistas, e este ano vai custar mais um pelo menos, quer dizer, é uma barbaridade de dinheiro, de renda que nós estamos perdendo, né? Quer dizer, você continuar agora fazendo esses ataques irresponsáveis contra os políticos, sobre os quais não há prova nenhuma, eu acho isso uma coisa muito séria. eu recentemente entrevistei aqui, né, com o Vox TV, o delegado da Polícia Federal, Armando Coelho Neto, que foi presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal. Sei. E ele declarou: Eu não acho que existe um combate à corrupção. Existe uma declaração de guerra contra o Partido dos Trabalhadores. Repito, não sou PT. o senhor concorda com isso? Eu acho que não é assim. Eu acho que existe um esforço para combater a corrupção da parte destes procuradores, mas existe também da parte deles e da parte de uma grande parte da sociedade brasileira, das elites de classe média brasileiras e da classe alta, né, uma deliberação forte de destruir o PT, destruir o Lula, destruir a Dilma. Isso não tenho nenhuma dúvida. São dois objetivos, não só, né? Quer dizer, eu contei a você que eu fiz uma nota indignada por causa das declarações do senhor Delcídio, né? Que é um bandido, no meu entender. Mas hoje de manhã eu acordo, ainda não, quer dizer, e no rádio, não foi, no jornal ainda não tinha, vejo essa história que fizeram com o Lula, né? Coisa absurda. Uma coisa absolutamente absurda, né? Quer dizer, ser levado coercitivamente para depor, invadir a casa dele, etc. Mas a coisa que me deixou mais indignado, né, foi que aí eu fui ler, né, o que dizia na internet. Fui ler o que diziam os senhores procuradores, a força-tarefa, né, do Ministério Público Federal, né? Eles dizem, o senhor Lula é um dos principais articuladores, não é essa palavra, um dos principais beneficiários dessa operação criminosa. Isso é uma acusação muito grave. Bom, depois de falar da Lava Jato e questões ligadas à classe média, ele fala também da enorme perseguição ao Lula e ao PT naquela época. Vejam o que diz o Bresser Pereira. A política é a arte de governar e é a arte de fazer compromissos, concessões mútuas. Quer dizer, adversários são adversários entre si e tem que fazer acordos, né, para que você consiga a maioria, né? De repente, o que a gente vê no Brasil, a partir de 2013, foi que, em vez de agora de adversários, nós temos inimigos. Quer dizer, então acaba a política, começa a violência, que é o que nós estamos vendo. Agora, e isso nasceu da classe média. Os políticos navegam nisso. Eles chamam os coxinhas, né? Esse é um dos nomes que dão, né? Quer dizer, e por quê? O que aconteceu? Por que essa classe média ficou tão irritada? Porque ela participou, como nós já vimos, da transição democrática muito ativa e belamente. Mas, agora já são 30 anos, não é? Desde 85 para cá são 30 anos. Nesses 30 anos de democracia, o que aconteceu com a economia brasileira? A economia cresceu muito pouco. Mas, tendo crescido muito pouco, eu sempre digo que ela está semi-estagnada, crescendo a 1% ao ano em média, né, quando crescia a 4% ao ano, per capita. Mas nesse quadro, acontece que os ricos ficaram muito mais ricos. E, a partir do Plano Real, os pobres melhoraram substancialmente a sua vida. Ainda
graças ao Fernando Henrique e depois graças ao Lula e à Dilma. E a classe média ficou esquecida. Essa não melhorou a sua vida. Né? Então ela foi ficando incomodada. Né? E então, de repente, ela se deu conta de uma coisa que há muito tempo eu imaginava que ia acontecer e temia, porque eu sou um defensor dos grandes serviços públicos universais de saúde, educação, assistência. Quer dizer, é que ela paga os impostos, mas ela não usa a educação pública e a saúde pública. Então, essas coisas foram se somando, aí teve a besteira do mensalão, que foi um desastre, né? E, de repente, essa classe média fez essa virada, né? E aí nós estamos aí diante do ódio e não diante da política. O pobre ficou menos pobre, o rico ficou mais rico e a classe média ficou parada. Vocês perceberam como é importante você buscar o passado para entender o presente e entender mais ainda o futuro? A entrevista do Bresser Pereira é isso. É uma página histórica que precisava ser mostrada outra vez. Acredito que vocês gostaram. Então vocês se inscrevam no nosso canal, Ecovox TV, porque nós vamos continuar contando história, falando deste Brasil e buscando a sexta economia do mundo, que o Brasil já foi, não precisa voltar a ser. Ok? Obrigado a todos.